Já estamos de volta no segundo bloco do Doctor Entrevista. Hoje nós estamos tirando muitas dúvidas sobre a tão temida aposentadoria. Temida porque quem não olha desde cedo a aposentadoria se torna uma palavra até temida, né? Com certeza. Tem que olhar, como a gente falou no primeiro bloco, tem que olhar desde cedo, tem que estar sempre juntando os documentos, analisando todas as situações, porque no final pode faltar um ano de serviço, ou um pouquinho de idade, ou o valor nem é tão adequado quanto a gente gostaria. Exatamente. Não é? E a gente estava falando também no primeiro bloco e terminamos falando sobre o fator previdenciário, né? Estava explicando, Vitor, que o fator previdenciário ele vai de acordo com o tempo de serviço que a pessoa tem, a idade que a pessoa tem, então quanto mais ela trabalhar, melhor, por causa da projeção de vida que ela ainda terá, não é isso? Mas o IBGE está falando que a gente vai morrer mais tarde, vai viver mais. E aí? Aí vai influenciar diretamente no fator previdenciário. Por quê? Porque como o fator previdenciário leva em conta a expectativa de vida, se aumenta essa expectativa de vida, efetivamente influencia diretamente no fator previdenciário. Então se eu vou viver mais, eu vou ter que contribuir mais, é isso? Exatamente. Então, por que o governo criou o fator previdenciário? Justamente por causa da incapacidade que tem a Previdência hoje de honrar com os pagamentos da aposentadoria. Então, quanto mais ela puder prolongar a aposentadoria das pessoas, mais vantajoso, mais vai eliminar diminuir o déficit que a Previdência tem hoje. É porque como se eu mesma estivesse colocando dinheirinho lá, já que eu vou viver mais, eu mesma estou contribuindo para aquela vida que eu vou ter após o meu trabalho, não é isso? A aposentadoria, o objetivo é esse, é você ter uma renda num período em que você, tecnicamente, pode não estar tão apto mais ao trabalho como estaria na juventude. Só que nessa idade, né, no idoso, a gente acaba gastando mais, tem mais medicamento, tem mais problemas de saúde e o poder de consumo também diminui porque esse valor ele não sofre grandes reajustes, né? Não sofre grandes reajustes e o fator previdenciário já reduz o valor da sua aposentadoria. E a aposentadoria não acompanha a evolução do salário mínimo. A não ser aquele que ganha com aposentado somente um salário, aí acompanha o salário mínimo. Mas aqueles que têm uma renda superior ao salário mínimo, a aposentadoria não acompanha na mesma proporção, que o índice de correção hoje no Brasil não acompanha a correção do salário. Então, se eu vou receber na aposentadoria um salário mínimo, eu tenho a chance de ir aumentando esse salário de acordo com o aumento do salário mínimo. À medida que o salário mínimo aumenta, a sua aposentadoria aumenta na mesma proporção. Mas se eu recebo, vamos supor, qual que é o valor máximo da aposentadoria? O valor máximo é 4.300. Então, se eu recebo exatamente 4.300, eu aposentei amanhã, eu começo a receber esses 4.300. Eu vou receber esses 4.300 pro resto da minha vida? A tendência é que sofra uma desvalorização nesse valor. Como é que você consegue observar essa desvalorização? Se você fizer uma equivalência com o salário mínimo, você vai observar que ao longo de 5 anos não vai equivaler mais o valor do salário, aquela quantidade de salário mínimo que correspondia à época da sua aposentadoria. Justamente porque a correção da aposentadoria para quem ganha mais de um salário mínimo não acompanha a mesma proporção de correção daquele que ganha um salário mínimo. Então a gente tem que se preparar de outras maneiras, né? Exatamente. Como eu disse, o poder de consumo vai diminuindo e a gente precisa gastar mais, né? O idoso acaba gastando um pouco mais. Exatamente. A única forma que a pessoa tem de se precaver com essa redução que acontece e essa desvalorização da aposentadoria é fazendo uma previdência privada para complementar esse valor no final, quando ela estiver aposentada. Sobre a previdência privada a gente vai conversar daqui a pouco, mas que é um auxílio, né, a essa vida aí depois do tempo de serviço. Mas ainda falando do INSS, como que eu faço para solicitar esse benefício? Eu estou em tempo já de me aposentar. O que a pessoa tem que fazer para poder solicitar esse benefício? Hoje o benefício você pode fazer um agendamento por telefone. Então, o telefone 155, que é o telefone de agendamento do INSS, para que você vai ser agendado uma data para que você apresente os documentos e faça uma avaliação para verificar se você tem direito a essa aposentadoria. Mas eu posso fazer isso antes, eu não preciso deixar já estou quase aposentando, eu vou lá começar a fazer meus cálculos. Você pode fazer periodicamente um levantamento para fazer uma contagem de tempo de contribuição para verificar a estimativa
que você tem para aposentar. Até para evitar surpresas, né? Exatamente, mas isso você nem necessariamente você precisa ir ao INSS, porque no site do INSS, se você tiver todas as informações em mãos, você consegue fazer uma projeção do tempo que você precisa contribuir para você aposentar. O tempo que eu já tenho registrado no INSS? Exatamente, o tempo de contribuição que você já tem e a projeção daquilo que falta para você contribuir ainda. Entendi. E como que eu posso comprovar esse tempo de serviço? Você falou que a gente tem que agendar e levar os documentos. Que documentos são esses? Normalmente pede-se a carteira de trabalho para verificar os vínculos. E através desses vínculos o INSS faz um levantamento se todos aqueles vínculos efetivamente estão registradas as contribuições no INSS. E em quanto tempo que sai esse benefício? Demora muito para começar a sair? Esse benefício não demora a sair, não. Se tudo estiver certinho, tudo estiver dentro do trâmite normal, em torno de 90 dias no máximo. Que a pessoa também já faz esse pedido do benefício com um pouco de antecedência. Ela já pode fazer com um pouco de antecedência? Pode fazer. Ela, por exemplo, se uma pessoa está empregada e tem o direito de requerer essa aposentadoria, ela não precisa desligar-se do trabalho para requerer a aposentadoria. Ela pode continuar trabalhando e requerer a aposentadoria normalmente. Eu posso ter o benefício da aposentadoria e continuar trabalhando na mesma empresa que eu estava com a carteira assinada? Exatamente. Não há nenhum problema com isso? Não. Porque no meu entendimento eu precisava, por exemplo, igual quem aposenta por invalidez. Eu não posso continuar trabalhando. Não. A pessoa aposentou por invalidez, se ela for descoberta trabalhando, há um problema para ela. Uma reversão, né? Exatamente. As pessoas que são aposentadas por invalidez, o próprio nome já diz que ela não está apta ao trabalho. Então, ela não pode exercer nenhuma atividade remunerada em função de ela estar inapta. Então, se acontecer, pode ser que o INSS vai efetivamente reverter a aposentadoria e pode cobrar aquilo que foi pago do benefício retroativamente. Verdade. Então, no caso de eu não tenho problema nenhum, eu não fui aposentada por invalidez, eu posso continuar trabalhando normalmente até para poder melhorar o meu rendimento a cada mês, né? É assim como aconteceu com a estatística que você demonstrou aí. Exatamente. 5 milhões de pessoas voltam ao trabalho porque elas não têm talvez a condição financeira para continuar vivendo aquele tempo todo, né? Exatamente. E aí, na questão da previdência privada, vou te fazer uma perguntinha para você ficar pensando para o terceiro bloco. Na situação da previdência privada, às vezes esse dinheirinho que a pessoa vai juntando ao longo da vida é também um meio de empreender no futuro, abrir um negócio, abrir um trabalho, um outro trabalho para ela continuar ganhando um pouquinho mais nessa fase, né, de aposentadoria. Mas vamos falar da previdência privada daqui a pouco. O segundo bloco já acabou, a gente passa muito rápido, a conversa está muito boa e a gente acaba passando muito rápido o tempo. Mas no terceiro bloco a gente vai tirar essas outras dúvidas e principalmente sobre a previdência privada, que quanto antes você começar, muito melhor para você. Aguarda um pouquinho.